Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Avicultura e Suinocultura nos canais AgroMais e Terra Viva. Por aqui você fica muito bem informado sobre todas as novidades desse setor. E em meio a casos de gripe aviária no Brasil, um relatório divulgado pela ONG Alianima destaca bem-estar animal como aliado para evitar riscos sanitários. E para entender um pouco mais sobre o assunto, recebemos no nosso programa a médica veterinária e especialista em bem-estar de aves da Alianima, Ana Paula Souza, que já está aqui com a gente. Ana Paula, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada por espaço para conversarmos sobre esse tema. Obrigada, a gente que agradece aqui a sua disponibilidade. Ana Paula, quais são os principais pontos destacados nesse relatório sobre o bem-estar dos frangos? Bom, primeiramente, para contextualizar para quem está assistindo, seguindo uma proposta de compromissos públicos corporativos que já está implementado com sucesso para poedeiras, por exemplo, banindo gaiolas em bateria, ou para suínos, banindo gestação individual para as porcas, as organizações do terceiro setor elas promoveram uma iniciativa também para se estabelecer requisitos cientificamente validados que impactam na qualidade de vida dos frangos de corte. Ele é conhecido por Better Chicken Commitment, ou pela sigla BCC, que na tradução livre seria Compromisso com um Frango Melhor, e contempla algumas metas claras e mensuráveis de bem-estar para as empresas, que de forma voluntária pode se comprometer a cumprir em um prazo planejado. É um movimento global que já está em curso fora do Brasil e agora começa a chegar aqui. Então, nesse BCC, há alguns itens de melhoria de manejo de instalações das aves, tem um requisito específico sobre uso de linhagem de crescimento mais natural e, por fim, também algumas melhorias no processo de insensibilização das aves no abate. Nesse sentido, a segunda edição do relatório, que é o Observatório do Frango, ele visa aprofundar a discussão sobre esse compromisso no Brasil, apresentando um estudo que avalia os impactos da adoção desse BCC, para a gente entender, afinal, né, se todas essas mudanças realmente melhoram as condições de criação e abate dos frangos. Os resultados que estão presentes no relatório, eles foram obtidos por meio de o estudo de uma outra instituição, que é o Welfare Footprint Institute, que tem, inclusive, uma pesquisadora brasileira entre os autores, e a gente achou importante trazer as informações para a língua portuguesa, né, para aprimorar a discussão aqui no Brasil. Então, assim, só de uma forma mais resumida, o trabalho ele mediu algumas condições que causam dor nos animais, nas aves, durante o período de criação, numa escala assim, de dor leve até dor extrema, comparando umas linhagens que são usadas na avicultura industrial, que são as de crescimento rápido, e umas linhagens alternativas, que seriam as recomendadas pelo BCC, que são as de crescimento mais natural. E o que se observou foi que a adoção dessa linhagem de crescimento mais natural melhora o grau de bem-estar de frangos de corte nas criações comerciais, com uma significativa redução de dor nas aves, dores importantes, redução até de 78% de uma dor extrema que elas possam passar, né? E o estudo da dor, ele é muito importante, pois ele identifica uma situação de baixíssimo grau de bem-estar, que torna-se crônico quando acompanha a maior parte da vida da ave, e acaba tendo impactos na saúde da ave, como, por exemplo, na sua imunidade, consequentemente, na sua resistência às doenças, que daí é o ponto de interesse mais coletivo. Pois é, agora eu fiquei curiosa em entender um pouquinho mais sobre os indicadores que foram utilizados para avaliar o bem-estar animal na produção de frangos. Você tem mais detalhes sobre isso? Sim, sim. Medir o bem-estar animal é bem complexo, sabe? Ele é um indicador multifatorial. O trabalho ele foi conduzido a partir de uma análise sistemática, usou modelos matemáticos que foram alimentados com dados de pesquisas validadas cientificamente, de forma a medir o efeito de algumas condições nas aves confinadas. Então, por exemplo, um dos itens que foi avaliado foi a claudicação. O que é isso? É um problema no sistema locomotor das aves que foi agravada pela seleção genética para rápido crescimento e leva uma condição desde dor da ave até a completa incapacidade dela se locomover e então alcançar água e ração. As aves afetadas pelas condições mais graves de claudicação são bem menores dentro da granja, não conseguem se desenvolver e acabam tendo que ser eliminadas na própria granja. Seguindo os problemas oriundos da seleção genética, avaliou-se também a dor causada pela ascite, né, que é o acúmulo de líquido abdominal nas aves. Também considerou o estresse por calor, que tem bastante relação com climatização e densidade de alojamento nos galpões.
Um outro indicador que foi analisado foi a privação de comportamento natural das aves, pois a realização de comportamentos pode ser reduzida num ambiente que não tem nenhum recurso para a ave. Por exemplo, ela não consegue se empoleirar ou tem uma densidade de alojamento alta em um galpão com cama de má qualidade, que não permite que a ave, por exemplo, tome banho de cama, banho de pó, comportamento natural. E aqui cabe um parêntese, né? Pois pode-se pensar que com a privação de, como assim, com a privação de comportamento pode causar dor? Então, assim, dentro do bem-estar animal, leva-se em consideração não só a saúde física do animal, mas também o comportamento dele, sendo que as aves são fortemente motivadas a fazer alguns comportamentos e quando são impossibilitadas pode trazer prejuízo, né, para se adaptar no ambiente onde está. E por fim, um outro indicador analisado foi a dor causada pela fome crônica nas matrizes fêmeas. A matriz é a ave que vai fazer a postura dos ovos, que serão incubados e gerarão os frangos de corte que vão engordar e ser abatidos para a produção de carne. Tem um paradoxo na avicultura de corte pelo fato de que a matriz ela tem a mesma genética de rápido crescimento, com ótima conversão alimentar. No entanto, a matriz precisa viver tempo suficiente para entrar em reprodução, gerar os frangos de corte. Então, ela não pode crescer da mesma forma que os frangos de corte, que são abatidos com 40 dias. Porque se uma ave tem, por exemplo, maior gordura abdominal, ela terá uma produtividade menor, falando assim, em questão de qualidade e número de ovos que ela vai proporcionar. E para não ganhar peso, essa ave acaba passando por uma restrição alimentar severa em determinada fase da vida, né? E com relação ao abate das aves, que também é um item estudado, né, nesse relatório, verificou-se a dor sofrida pelas aves até que atinjam a inconsciência, promovida pela insensibilização, pela eletronarcose, que é o método mais usado no país, e por um outro sistema que é a atmosfera controlada. Ana Paula, e como que o relatório define bem-estar animal dentro da avicultura industrial? O relatório ele apontou que vários itens eles têm sido trabalhados pela indústria avícola para melhorar o grau de bem-estar dos frangos de corte. São décadas de investimento em pesquisa de nutrição, manejo, ambiência. No entanto, alguns problemas persistem na avicultura de corte, mesmo com essas melhorias, porque há uma clara limitação dessas ações em melhorar uma ave cujo principal causador dos problemas de bem-estar está ligado à genética de rápido crescimento. Então, um exemplo é a CIT, né? A CIT, que é uma causa comum de mortalidade em granjas, coloca as aves num quadro de dor prolongada de alta intensidade. O frango ele cresce tão rápido que o pulmão e o coração não dão conta de levar oxigênio suficiente para atender a demanda do animal. O coração se esforça demais, pressão aumenta e extravasa líquido para a cavidade abdominal. De acordo com o trabalho, as aves de crescimento rápido elas podem sofrer até 130 horas de dor intensa por ascite. E quando adotada a linhagem de crescimento mais natural, esse tempo reduz. Outra causa apontada como um dos principais problemas de bem-estar animal é a claudicação. A taxa de crescimento dos frangos ela aumentou 400% desde a década de 50, com aves chegando ao peso de abate com 5 a 6 semanas. Então, é uma estrutura musculoesquelética muito jovem, muito imatura, para suportar o peso da rápida massa muscular desenvolvida. Também ali tem uma desproporção, se vocês observarem, né, na configuração do corpo das aves, com bastante crescimento de massa muscular do peito. Isso gera um deslocamento do equilíbrio da ave, fazendo com que ela constantemente tenha que se esforçar para compensar a postura e manter o equilíbrio, forçando as articulações. E é justamente no número de aves, nos casos mais severos de claudicação, que a diferença entre as linhagens de crescimento rápido e mais natural é evidente. Pelo estudo, até 38 horas de dor mais severa poderiam ser evitadas com as linhagens de crescimento mais natural, mesmo com o maior tempo de vida dessas aves, né, que pelo estudo poderiam ficar até 56 dias para atingir o peso, em comparação com as de rápido, que são 40 dias. A linhagem ela não só reduz o número de aves com claudicação severa, como ela retarda o seu aparecimento no lote. E quando a gente fala da morte, da fome, né, nas matrizes, valores mais significativos ainda foram observados. Por exemplo, a matriz fêmea com crescimento rápido pode sofrer aproximadamente 4.000 horas de dor moderada e 2.000 horas de dor intensa por fome crônica. Então, a solução desses problemas passa obrigatoriamente por uma atuação mais efetiva na causa, que, conforme o estudo, é a linhagem de rápido crescimento dos frangos. Ana Paula, e que mudança ali no manejo ou na nutrição podem ser implementadas para melhorar toda essa questão?
Na verdade, assim, a gente ainda tem alguns desafios, né, nos sistemas de produção animal em geral, não só na avicultura. Né? Há um desafio de se tratar gargalos em bem-estar animal quando a solução desses problemas é vista como conflitante, né? Conflitante com, por exemplo, questão econômica, né? Então, além da situação que eu mencionei, da genética e de rápido crescimento, há outras que acabam sendo agravadas, né? Situações de alta densidade, com alojamento, com baixa intensidade de iluminação, as aves reduzem suas atividades, perdem força muscular, ficam em contato com uma cama de pior qualidade, ocorrendo também dermatites de contato, né? Ainda dentro do abatedouro, né, essa questão da insensibilização, onde a gente tem a prática de tira a ave da caixa de transporte, vira ela de cabeça para baixo, pendura pelas patas, para daí ela passar por uma cuba e ser insensibilizada, né? Todo esse processo de inversão e pendura é muito doloroso e estressante para a ave. Né? Então, o trabalho apontou também que essa pendura é o principal fator que causa dor em aves. Né? Por isso que o BCC ele tem requisitos específicos para melhorar os sistemas que usamos atualmente, demandando investimento em pesquisa. Né? O que tem sido feito assim, para implementar, além das diversas pesquisas, né, que vêm embasando os relatórios internacionais há pelo menos 2 décadas, o BCC ele tomou por base as pesquisas e identificou alguns pontos obrigatórios. Por exemplo, fornecer uma cama seca e friável com pelo menos 7,5 centímetros de altura, dar um mínimo de 8 luz contínua em 24 horas, né, num período de 24 horas, incluindo a luz natural, para que a ave possa se movimentar, ter atividade física, ter um comportamento natural, dar um mínimo de 6 horas de escuridão num ciclo de 24, para que a ave também possa descansar, se restabelecer, né, e não ser incomodada por outras aves enquanto descansa, manter níveis de amônia e carbono, dióxido de carbono controlados, instalar poleiros e alguns outros substratos, como o feno, para as aves bicarem a partir dos 10 dias, para estimular a movimentação delas e o comportamento. Isso tudo seria em adição ao que as empresas já fazem em termos de climatização, cuidados sanitários e nutricionais das aves. Ana Paula, e só para a gente finalizar esse primeiro bloco, quais os impactos econômicos esperados aí com a adoção de práticas de bem-estar animal? Olha, as aves que enfrentam menos desafios no seu dia a dia para se adaptar ao ambiente onde vive, tendem a ter um melhor desenvolvimento. Todos os problemas de bem-estar que foram falados até agora levam a um quadro de estresse crônico da ave. Toda vez que a ave tem que lidar com um ambiente insalubre, superpopuloso, mal ventilado, haverá estresse. Então, quando se fala em melhoria, a gente pode pensar nos resultados em produtividade, com animais mais adaptados ao sistema de criação, convertendo melhor a ração que consome em carne para o consumo humano. Também se observa melhorias na saúde, com animais com melhor imunidade, mais resistentes a doenças, além de reduzir as possíveis perdas econômicas com doenças no lote, como mortalidade ou baixa eficiência produtiva, também a redução do gasto com os medicamentos. E no final do processo, há uma melhor qualidade da carne, com redução de miopatias, como, por exemplo, listas brancas, peito amadeirado. Também pode ser observadas menores ocorrências de arranhaduras, hematomas, que são causas de condenação do abatedouro, né? No final, tudo isso é ganho para o produtor. Paula, obrigada pelas informações até aqui. A gente faz um rápido intervalo. Peço para que a senhora continue aí para continuar trazendo aqui todas as informações para a gente sobre esse assunto. Então, já a gente volta. E para você de casa, continue com a gente aqui no AgroMais, o seu canal da Agroinformação. É um rápido intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com o nosso programa Avicultura e Suinocultura e na edição de hoje nós estamos falando sobre um relatório que aponta várias oportunidades de avanço no bem-estar de frangos e sugere também impactos positivos ali na cadeia produtiva. Para começar sobre esse bate-papo, nós recebemos a Ana Paula, que é médica veterinária, esteve aqui com a gente no primeiro bloco, segue aqui no segundo. Ana Paula, a gente fez um panorama bem legal no primeiro bloco, né? Agora, qual que é a expectativa de vocês com essa pesquisa, com esse relatório? É que ela chegue de fato a quem trabalha no campo? O relatório ele tem destacado
um movimento global crescente em torno do bem-estar animal, como um diferencial competitivo. Hoje nós temos que mais de 500 empresas, incluindo grandes de varejo, restaurantes e marcas internacionais, já assumiram compromissos públicos com o BCC, o Better Chicken Commitment. Isso significa que estão buscando ativamente fornecedores que atendam aos critérios, criando uma nova demanda por carne de frango produzida com padrões mais altos de bem-estar. Várias dessas empresas têm atividade aqui no Brasil, então é certo que a demanda do BCC será uma realidade aqui no futuro próximo. Esse cenário representa uma oportunidade concreta de posicionamento do mercado para os frigoríficos e produtores adotar essa prática, já que poderão atender um segmento em expansão e com valor agregado. E, além disso, o alinhamento com esses compromissos fortalece a imagem da empresa perante consumidores, investidores e mercados internacionais cada vez mais atentos às práticas socioambientais, né? Então, assim, quando você trabalha com bem-estar animal, é toda a cadeia que acaba se beneficiando desse posicionamento. Ana Paula, o relatório cita possíveis ganhos de bem-estar animal aí no mercado, né? O que vocês citam? Tem algum destaque? O destaque realmente de ganho que a gente tem são aves que são mais saudáveis, né? À medida que você tem aves com um crescimento mais natural e mais saudáveis, elas estão menos propensas por exemplo, doenças infecciosas, a sofrer alguns surtos, né? Como, por exemplo, que a gente viu recentemente, né? A questão de influenza aviária. Elas são aves que são mais competentes da parte imunológica para enfrentar esses desafios, porque dentro de uma granja há muitos desafios que elas precisam enfrentar, de temperatura, né? A questão de espaço, ambiente, e esse crescimento muito rápido. Então, tendo essa saúde melhorada por essa linhagem de crescimento mais lento, né? Há um benefício geral, assim, tanto para o animal, né, que sofre menos durante o sistema de produção, como também para o produtor, que vai ter uma ave que vai ter menor perdas ao longo do processo, até chegar no abate. Ana Paula, e tem alguma relação entre bem-estar animal e sustentabilidade de produção agrícola? Sim, é uma relação muito direta entre o bem-estar e a sustentabilidade da produção avícola. Inicialmente, pode parecer que as aves de crescimento mais natural comprometeriam a sustentabilidade porque elas precisam ficar mais tempo na granja para chegar ao peso de abate, consumindo mais ração, precisando mais granjas. No entanto, uma análise mais ampla mostra uma outra face desse tipo de linhagem. Essas aves demonstram melhor saúde, menor mortalidade, menor descarte por lesões ou condenações e maior aproveitamento de carne. Isso tudo reduz o número de aves necessárias para gerar a mesma quantidade de produto. Um exemplo real é a empresa norueguesa Norsk Killing, que reduziu 3 milhões no número de frangos abatidos ao ano sem diminuir a sua produção após adotar o BCC. Outro fato interessante é que na produção, o processamento de ração responde por 70% da pegada de carbono na produção de frangos de corte, sendo a soja um dos principais responsáveis. As demandas nutricionais das aves de crescimento mais lento acabam sendo diferentes, pois não dependem do mesmo aporte de proteína. Dessa forma, a proporção de soja na ração pode ser reduzida, havendo espaço para outros ingredientes. No caso dessa empresa que eu citei, a soja era 50% da composição e passou a 10% nas linhagens de crescimento mais natural. Né? Então, e por final, assim, para fechar a sustentabilidade, a gente coloca sempre a saúde humana, né? O uso de antibióticos é um fator muito importante a considerar, então 40% de todo antibiótico usado na produção animal vem dos frangos de corte, não só para o uso terapêutico, para tratar uma doença, mas também para evitar algumas perdas, para prevenção de doenças. Quando você tem uma linhagem de crescimento lento, ele usa de 3 a 5 vezes menos antibiótico, então é menos risco de resistência bacteriana e resíduos de contaminação em solo e água. Ana Paula, e como que consumidores e exportadores estão adotando essas práticas? Ambos os consumidores, né, exportadores, eles têm papel fundamental na adoção dessas práticas. Né? Os consumidores estão cada vez mais atentos à origem dos alimentos, exigindo transparência, responsabilidade e melhores condições de vida para os animais. Tem uma pesquisa de opinião feita com consumidores no Brasil em 2018 que mostrou que 90% dos entrevistados achavam que bem-estar animal deveria ser uma prioridade e 94% não achavam correto a carne de animais criados em sistemas não adequados do ponto de vista de bem-estar. Essa é uma percepção do consumidor que pode ir se transformando em escolha na medida que ele estiver melhor informado sobre a criação comercial.
E, do outro lado, a exigência de mercados externos por critérios mais rigorosos de bem-estar torna-se uma realidade, né? Então, os países que não atendem esses critérios correm o risco de perder competitividade ou ser excluídos em determinados nichos de mercado. Ana Paula, e como que as pequenas e médias granjas podem se adequar a essas exigências? Essa é uma ótima pergunta, porque no Brasil a avicultura ela é altamente verticalizada, ou seja, pequenas, médias, granjas, elas normalmente operam dentro de um sistema de integração com grandes empresas, que controlam desde a genética até a comercialização do produto acabado. Nesse contexto, são as integradoras que definem os padrões produtivos, prazos, metas de cada lote, incluindo eventuais exigências como a do BCC. Assim, a adoção do BCC depende principalmente de um planejamento estratégico das integradoras, né, que podem optar por implementar gradualmente as exigências em parte ou na totalidade da sua produção. Assim, ela consegue identificar quais produtores possuem maior viabilidade para adaptação, calcular os investimentos necessários e apoiar tecnicamente as granjas selecionadas. Então, com esse apoio técnico e um plano estruturado de transição, as granjas podem se tornar parceiras e atender mercados com padrões de maior grau de bem-estar animal. Ana Paula, e existem incentivos financeiros ou linhas de crédito para apoiar investimentos em bem-estar animal? Existe, mas ainda uma carência de atenção específica do poder para o tema. Então, assim, o investimento ele acaba sendo um gargalo nos avanços em bem-estar animal, né? E essa falta de financiamento, nem sempre há linhas de créditos específicas ou incentivo para viabilizar a transição. O Inovagro, por exemplo, é uma linha de crédito BNDES voltada para a inovação no meio rural e permite o financiamento de itens ligados ao bem-estar e a sistemas de produção. A Alianima ela realiza um trabalho de políticas públicas e identificou que existem muitas lacunas na orientação e efetivação desses créditos voltados especificamente para o bem-estar animal, o que dificulta o acesso aos produtores, né? Mas a gente acredita que com o avanço das demandas por bem-estar na produção, há espaço para que o tema ganhe mais visibilidade e gere soluções reais de financiamento para quem está no campo. Ana Paula, a gente está caminhando aqui para a reta final do nosso programa. Uma última perguntinha, então. Como que a integração entre produtores, cooperativas, frigoríficos e governo pode acelerar esses avanços? Olha, o que eu posso dizer é que a adoção de melhores práticas na avicultura de corte deve deixar de ser uma responsabilidade isolada de cada elo da cadeia e passar a ser um projeto coletivo de desenvolvimento sustentável de todo o setor avícola. O avanço das práticas de bem-estar depende não apenas da implementação do campo, mas também da criação de um ambiente regulatório, técnico e econômico favorável. Por isso que é essencial que os diferentes elos da cadeia estejam representados, por exemplo, em fóruns públicos, consultas e grupos de trabalho que tratem do tema, né? Também é muito importante a participação das universidades e centros de pesquisa nesse contexto, para auxiliar as empresas a visualizar as tendências científicas e contribuir na indicação de investimento, né? Às vezes alguns erros que a gente acaba cometendo ao longo do desenvolvimento da produção animal, eles poderiam ser evitados se as empresas incluíssem o bem-estar animal como item de maior peso em suas decisões estratégicas. Isso seria um grande facilitador da inclusão desse tema. Ana Paula, só mais uma perguntinha. O produtor, o trabalhador do campo que quiser ter acesso a esse relatório, como é que ele faz? Onde que ele pode achar para ter acesso a mais informações? Bom, o relatório está disponível no site, no observatoriodofrango.com.br e consegue baixar, observatórioanimal.com.br e lá você consegue baixar ele na íntegra completo, inclusive com vários links que levam a mais informações que a gente dá ao longo do relatório. Ah, maravilha, bem legal, viu? A última aqui foi quanto tempo de pesquisa para montar esse relatório? Essa pesquisa ela foi feita em 2018, ela foi mais ou menos aí em 2 anos conduzido, né? Porque ele não utilizou animais propriamente dito, né? Ele foi feito a partir de modelos matemáticos que usaram dados de pesquisa para alimentar. E, inclusive, lá no relatório, a gente deixa o link que a plataforma dessa pesquisa está online, disponível para qualquer pessoa entre lá e insira as informações do seu sistema de produção e faça a simulação também lá dentro. Agora sim, Ana Paula, obrigada pelas informações. É porque a gente vai conversando aqui, outras dúvidas vão surgindo, né? Mas mais uma vez, obrigada. Qualquer novidade, qualquer atualização, as portas por aqui estão abertas, viu?
Muito obrigada, eu que agradeço por esse espaço. E muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Continue com a gente no Agro Mais, no Terra Viva, os nossos canais com todos os detalhes de agro no Brasil e no mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.